Olá, boa noite. A gente Oi, boa vai fazer. noite. Boa noite. A gente vai fazer hoje um encontro aqui das nossas lives a respeito dos relacionamentos. Temos feito algumas de, acho que de 5 semanas para cá, 4, 5 semanas para cá. Nós fizemos uma com o tema, desde tema de carreira até tema de como a gente sabe que o relacionamento terminou, até como a gente pode manter o relacionamento depois que os filhos crescem. Tivemos também temática de algumas mais, vamos dizer assim, olhando de uma maneira quase que assim mais profissional, fazendo outros tipos de comentário. Tivemos também coisas mais pessoais, como uma colega que contou a experiência dela na relação e no trabalho. Então, é uma gama grande aí de temas. Todos eles estão ficando no nosso canal aqui do YouTube, com o nome de Instituto Conexão Sistêmica. E, e esse vídeo fica, a gente vai também separar e mandar para você, Ana, para você poder utilizar, rever e ver se ficou tudo certinho. E hoje, aqui no nosso encontro, nós estamos com a colega Ana Huitman, que trouxe o tema da agressividade nos relacionamentos. E, como eu tenho explicado todas as vezes, esse tema é proposto pela convidada e a gente não tem uma conversa prévia. Então, eu também, assim como a audiência, acabo ficando surpreendido também para o que vai ser trazido do tema. E aí a gente bate um pouco de bola a respeito, troca uma ideia. Mas aqui o principal é que a Ana é nossa convidada e ela vai discorrer sobre o tema que ela pensou, com esse pano de fundo dos relacionamentos, e dar a visão dela eh, com a experiência dela da vida, a experiência profissional e tudo mais. Então, boa noite, obrigado, Ana, de você ter aceito o convite, e com a palavra a você. Oswaldo, eu quero primeiro de tudo agradecer o convite de vocês, tá? E assim, além de me sentir reconhecida, né? Eu também é uma oportunidade para eu poder retribuir, nem que seja uma parcelinha pequenininha de tudo que eu aprendi na minha formação aí com você, com Gláucia, na metodologia do Nexo Renascer Sistêmico, né? Então, mais uma vez, minha gratidão, tá? Por estar Obrigado. aqui com você, podendo trocar com meu mestre. É uma alegria para a gente. Eu estou super feliz Aham, de você ter aceito o convite, Ana. aham. Por outro lado, assim, eu sou Ana Cristina Rittmann, né? Eu sou psicóloga e durante algum tempo eu atuei na prática clínica e na prática educacional como psicoterapeuta. Mas teve um dia que minha alma descobriu o Instituto Conexão Sistêmica. E eu fiz toda a formação no Nexo Renascer Sistêmico, que para mim eu considero assim, foi uma transição gradativa, com toda reverência à minha psicoterapeuta, mas foi uma transição em que ela foi se transformando em uma terapeuta somático sistêmica, tá? Então, eu queria trazer isso porque isso é uma realidade na minha vida e é uma realidade que me fez muito bem na minha prática clínica, né? E por que eu trouxe esse tema, a dinâmica da agressividade nos relacionamentos?
Muito pelo que eu observo na minha prática clínica, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas eu queria começar ousando dizer o seguinte: agressividade é o denominador comum dos nossos relacionamentos. E vou um pouco mais adiante. É o denominador da qualidade dos nossos relacionamentos. Se mais equilibrados ou menos equilibrados, se mais regulados ou menos regulados, né? O que que eu tenho observado? Quando você pergunta a um cliente, e na minha história, né, como terapeuta, essa tem sido a resposta constante. Quando você diz assim, quando eu digo agressividade, o que você pensa? O que você traz? Oswaldo, eu sempre escuto a relação da agressividade com a violência, tá? Pode ser violência física, emocional, sexual, mas sempre essa relação da agressividade com a violência. E aí eu foco isso em todo o meu trabalho terapêutico. A questão da agressividade. Eu não tenho um cliente sequer que eu não tenha trabalhado isso, focado isso. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma distorção. Isso é uma visão pejorativa da agressividade, né? Que a gente pode atribuir à cultura social, né? Com toda a sua abrangência. Porque, na verdade, a agressividade, ele é um impulso. E ele não é um impulso nem bom, nem ruim. Ele é um impulso. Ele é uma força que nos leva para o movimento, para a ação. Ele tem muito de yang, porque ele leva para o movimento, ele leva para a ação. Agora, como vai ser essa ação é que depende de muitos e muitos fatores. Mas a agressividade em si é um impulso orgânico, natural, que precisa ser despertado, acordado para que você possa crescer de uma forma mais saudável ou menos saudável, a depender do meio ambiente, como a sua agressividade é recebida, né? Agora, assim, a agressividade é uma força que gera movimento, gera ação. Eu até fico pensando assim, o que seria de um trabalho de parto se iniciando? Nunca conversei isso com médico nenhum. Estou ousando dizer aqui. Se não houvesse esse impulso agressivo para a ação e movimento de sair do útero e vir para o mundo, né? Eu faço relação até com isso. Aí, assim, o que que acontece, né? O que vai acontecer é como você vai ser recebido na expressão do seu impulso agressivo. E aí entra a figura do cuidador, aquele que vai cuidar da sua sobrevivência e que também deveria cuidar do seu desenvolvimento, né? Porque a agressividade tem a ver com a questão dos limites. É um impulso, uma força para você se mover, mas que requer a questão dos limites. Você ter limite,
para não se mover invadindo o outro, e você ter limite para se mover dando limite ao outro para ele não lhe invadir. Então, assim, a gente não pode falar de dinâmica da agressividade sem falar dessa questão do ter limites e do dar limites, tá? O que que acontece? O cuidador, aí eu vou trazer a figura do oponente, que é um conceito da neurobiologia desenvolvido por Daniel Siegel, né? O oponente é aquele que cuida, porque a criança, ela precisa ser cuidada, senão ela não sobrevive, né? Aí, esse oponente, ou seja, esse cuidador, ele pode ou favorecer o desenvolvimento desse impulso de forma saudável, que é o que a gente chama de agressividade saudável, ou ele pode prejudicar o desenvolvimento desse impulso, levando para uma agressividade desregulada. A agressividade saudável é aquela que tem limites e dá limites. Eu não lhe invado, mas você também não me invade. Meu espaço é meu e o seu espaço, eu respeito o seu espaço. Já a desregulada, a que se chama, né, de agressividade desregulada, ela pode ir para duas polaridades. Ou você, pela sua interação com seus pais, seus avós, seus cuidadores, necessariamente, não tem que ser pai e mãe, o cuidador, de um modo geral, né? Ou você aprende a expressar esse impulso de uma forma violenta, cuja violência tem toda uma gradação, né? Eu não estou falando da violência lá no pico da violência, mas toda uma violência que tem uma gradação no invadir o outro, né? E aí, se você vai, você pode ir para essa polaridade, ou você pode ir para a outra polaridade, que em vez de você invadir, você se submete. E aí você fica com a sua agressividade colapsada. Então, se ela é desregulada para violência, é um tipo de movimento. Se ela é desregulada para a submissão, para o colapso, vai faltar o movimento, né? E aí, onde fica o crescimento da criança? Estou falando basicamente aqui da criança, né? Como fica isso para a criança? O que que ela aprendeu? É o que a gente chama assim, o que a criança aprendeu sobre agressividade, sobre o expressar a agressividade, são os acoplamentos. São as camadinhas que ela vai construindo muito sensorialmente, né? Sobre esse impulso, porque esse impulso existe. Ele é orgânico, ele é fisiológico, né? Então, assim, o que que acontece com essa criança? É muito diferente um cuidador ou um oponente que dá um limite à criança, mas justifica. A criança pode expressar o desejo dela, o cuidador reconhece, o oponente reconhece, mas dá um limite. Eu reconheço que você está querendo isso, está desejando isso, mas não pode ser agora, nesse momento. Justifica. Não invalida o desejo da criança.
né? Já um oponente, que é um opositor, ele dá não para tudo sem justificativa, né? Aí, ou a criança colapsa na agressividade dela, ou a criança vai para a violência, né? E vai invadir mesmo, tá? É aquela questão assim que chega a doer no coração quando você escuta um pai ou uma mãe negar e dizer, porque eu quero, porque quem decide sou eu. Tudo bem, quem decide sou eu. Agora eu justifico, para que a criança possa ir compreendendo que ela pode expressar o que quer, mas tem limite. Sem limite não se educa. Então, o oponente é aquele, foi um conceito muito desenvolvido, né, na neurobiologia, é aquele que dá o limite e que é mais do que necessário para que você possa desenvolver o seu impulso agressivo de uma forma mais saudável e menos colapsado ou violento. E isso é a base dos nossos relacionamentos. A gente aprende com os pais, ou com os avós, ou com quem está cuidando da gente, né? Pode ser um outro cuidador. Eu incluo aqui as babás. É importantíssimo essa relação com as babás, né? E aí, assim, está na base. Está sem na dúvida. base de como eu vou crescer me relacionando com o outro. E aí você vai para o relacionamento profissional, para o relacionamento conjugal, para o relacionamento de amizade e para uma gama de relacionamentos, né? Então, para começar, eu queria colocar isso, tá? Muito bom. Eu não sei se eu me fiz claro, Oswaldo, Claríssimo, foi simplesmente, entendeu? uma aula super interessante para todo mundo poder refletir a respeito, Ana, e você trouxe os conceitos e muito importante, porque mesmo quando a gente pensa no pano de fundo das relações amorosas, conjugais, relacionamento de casal, Uhum, uhum. o desenvolvimento dos limites, ele é algo que se a gente já chega na relação com esse histórico pessoal, a gente acaba criando um modelo de casal mais saudável, né? Isso, Onde isso. a relação se torna mais fácil, Uhum, mais salutar mesmo, não tem uhum, compensações, um tem que carregar, o outro tem que ficar na moleza, então tem toda uma história uhum. que dá para criar individualidade para formação do conjunto do casal em si, né? Porque Isso. me parece que sem o desenvolvimento de uma agressividade saudável, sem o desenvolvimento de limites, a gente não tem muita chance de ter autonomia, porque a gente, na verdade, não tem o eu, né? Tem sempre É, uma coisa que está é. conectada a modelos que a gente aprendeu e a gente fica repetindo sem tendo muito pouco da gente mesmo, né? Então, o desenvolvimento dessa Isso. agressividade saudável, da maneira como você explicou, tirando a forma do senso comum de falar dessa palavra, né? Com esse conhecimento que você trouxe, a gente pode pensar nisso, né? Além de tantas outras coisas, mas o que veio na minha cabeça é: eu tenho limites, eu tenho a possibilidade de criar a minha própria individualidade, criando a minha individualidade, eu me relaciono bem como um casal, me relaciono bem no trabalho, me relaciono bem com os amigos e em todas as esferas. Essa agressividade saudável, ela vai permitir o equilíbrio nas relações entre o dar e o receber, né? Sem dúvida. Ela vai permitir também a dignidade nas relações. Assim, eu tenho o meu valor pessoal e você tem o seu valor.
pessoal, né? Então, assim, eu posso fazer por mim, assim como você pode fazer por você. Eu posso fazer pelo outro e você também pode fazer pelo outro, mas sem a agressividade saudável, aquela que tem e dá limites, isso não acontece, né? Isso Uhum. é fundamental, né? Para que possa se ter também, né, dignidade nos Uhum. relacionamentos. Uhum. Casal, ou profissional, ou de amizade, tá? O equilíbrio entre o dar e o perceber e o receber, que é um princípio fundamental em qualquer relacionamento. Esse equilíbrio só não existe entre pais e filhos. Porque os pais dão a vida e o filho não vai dar a vida pelos pais. Se crescer saudavelmente. Sem dúvida. Senão, entram as lealdades e ele vai querer dar a vida pelo pai e pela mãe, salvar o pai, salvar a mãe. Mas isso é outra coisa, que a gente não vai crescer aqui agora, nesse momento, né, Uhum. Oswaldo? Sim. E, a, e é interessante, né, Ana, como é, uma coisa que ao explicar tem uma simplicidade, o quanto na realidade tudo isso é complexo, né? Porque a gente aprende é, muito na nossa criação esses buracos de estabelecimento de limites, né? Porque Uhum. também normalmente o cuidador, o oponente, né, a pessoa que está nos ensinando, ela também não tem tudo isso muito claro, né? Então isso Ah, acaba passando também. isso. Que bom que você trouxe isso, Oswaldo, porque aí a gente entra no transgeracional. Uhum. Por que que papai, em vez de oponente, passa a ser opositor? Por que que mamãe, em vez de oponente, passa a ser opositora? Então, a gente vai olhar a origem disso lá na nossa ancestralidade, no nosso sistema familiar de antepassados. Aí a gente vai entrar no transgeracional. Mas sem entrar no transgeracional, não tem cura, Sem dúvida. né? Tem alívio, mas não tem cura. Uhum. Então, assim, foi muito bom você ter trazido isso, porque é uma, por exemplo, a forma como o nexo entra, né, no transgeracional, com o conceito fantástico da justa razão, é maravilhoso, porque a gente aprende a enxergar além, lá atrás, olha e enxerga lá atrás, aprende o lugar de origem, inclui e reverencia, Uhum. né? Então, também, agressividade saudável ou desregulada tem a ver com o transgeracional. Sem dúvida. Tem a ver com o biográfico, mas o biográfico tem a ver com o transgeracional. Sim, porque a gente vê, né, Ana, hoje, por exemplo, mães e pais, né, jovens, vamos falar aí, esteja por volta de 35, 40 anos, que têm filhos adolescentes, por exemplo, adolescente indo para frente, assim, para jovenzinho, né, ou menino ou menina, como é difícil. Quer dizer, não basta ter o conhecimento que hoje os pais têm mais possibilidade de ter esse conhecimento, mas isso não basta, porque se a gente Não. também não aprendeu com os nossos pais a esse estabelecimento de limites, a gente tem mais dificuldade, porque a gente sempre fica fazendo uma repetição. Ou eu dou o que eu não tive, às vezes dou mais limites, empurro o limite para frente porque eu não tive, ou eu tento fazer uma coisa muito parecida e aí eu trago o limite muito para cá, que se eu tenho essa idade que eu estou falando, vamos dizer, alguma coisa em volta de 35, 40 anos, o mundo de hoje, de um jovem de, vamos dizer, 12, 13, 14 anos hoje, não tem absolutamente nada a ver se eu for 20 anos para trás, 25 anos para trás, não tem nada a ver. Sim, com E se a gente certeza. for para onde eu aprendi isso com os meus pais, que aí vai mais 30, 40 anos para trás,
Então cria um buraco de distanciamento enorme. Então, não é uma Aham. coisa que basta o conhecimento. É preciso mesmo um encontro interno com esses estabelecimentos de limites, que nunca é tarde para a gente aprender. É melhor que Isso, quanto mais cedo melhor, mas nunca é tarde. E para que a gente possa passar não só o conhecimento, mas passar ah, uma educação que funcione no sentido da criança ou do jovem entender. E vai na direção daquilo que você falou há pouco. Quer dizer, não basta eu dizer um não, um estabelecimento de limite que vai para um não, por exemplo. É preciso que a criança, o jovem entenda o que está por trás daquele não. Senão isso isso. não vai funcionar. Não O funciona. não sem explicação é de gerações muito para trás. Era assim que era. Não, não, Sim. criança não tem que perguntar nada, jovem não tem que perguntar nada, não e acabou, né? Mas o não e Uhum. acabou não resolve. Então, ou a gente, que a gente vê, não é todo mundo, mas o que a gente vê assim, na média hoje, mesmo hoje, que tem mais conhecimento disponível a respeito, aliás, tem muito conhecimento desse disponível a respeito, como sempre na internet, tem muita coisa que é ruim, mas tem muita coisa boa também, é uma questão de saber procurar. Não, o conhecimento só, ele não resolve, porque a gente, o que eu vejo, como eu estou dizendo, querendo dizer, na média, ou a gente empurra o limite muito para frente, o território fica muito grande, ou a gente tenta trazer o território para um mundo que não tem nada a ver com hoje, né? Isso, isso. Não é Porque é simples. muito diferente, né? Há 30, 40, 50 anos atrás, quando é muito diferente hoje da época que eu eduquei meus filhos, eu vejo clara e nitidamente isso, né? A diferença que existe hoje. E vamos dizer assim, mais do que nunca é necessário um trabalho com os pais hoje em dia, sabe? Porque uma mãe que traz o relacionamento, um problema de relacionamento com o filho, se você for olhar, ela for se olhar, o que ela aprendeu e o que ela está passando para o filho, esse relacionamento vai melhorar. Sem dúvida. E muito, né? Então, eu vejo mais do que nunca, e eu sei que isso é uma proposta do Nexo, né? A necessidade de um trabalho de orientação com os pais. Porque para os pais poderem olhar para os filhos, eles primeiro precisam se olhar. Nessa questão dos limites, nesta questão do relacionamento, né? Porque assim, ele vai dar o que ele aprendeu. Uhum. Sem Ele dúvida, não pode dar diferente. sem dúvida. E para ele chegar na singularidade dele, né? Na individualidade dele, na autonomia dele, para poder pensar diferente, sentir diferente, fazer diferente de seu sistema familiar e assim ajudar o filho, incluindo o sistema, tem que ser um trabalho terapêutico. Sem dúvida. Sem Eu dúvida hoje nenhuma. vejo mais os pais mais necessitados disso. Sim, Tem muita confusão hoje em dia. sim. E e o mundo hoje, você falou, se você olha para os seus filhos, você vê a diferença, se você olha para os seus netos, você vê uma outra diferença, e talvez Totalmente. maior do que a diferença que existe entre você, a sua geração na criação e os seus filhos. Tem mais outro Isso. abismo na direção por É. exemplo, daqueles que teriam idade para ser são os netos hoje. Isso. E hoje, para o jovem hoje, né? E eu estou falando esse adolescente nesse grande espaço que é entre 12 e 17 anos, sei lá, 16, 17 anos. Pela neurociência, vai até 27 anos a Não, tudo bem, mas a gente adolescência, né? ainda olha para o jovem hoje, e considera o pico da adolescência ainda nessa idade. Vai até os É. 20 e poucos anos, a gente já sabe disso, que o cérebro não está Uhum. formado e precisa de alguém Isso.
dando suporte, mas quando a gente olha assim meio clássico essa invenção da adolescência nessa fase, né, da vida, os inputs externos são muito grandes e tem uma ideia de se formar um processo muito individualizado, no sentido de que a gente precisa de pouco para aprender. Parece que tudo está dentro dessa bolha das mídias sociais. E isso causa uma grande confusão, né? E, lógico, isso vai, se a gente pensar eh, nessas lives que a gente tem feito aqui, a gente percebe, por exemplo, um processo de atitude, de movimento na vida como adolescente, até a geração que hoje está entre 30 e 36, mais ou menos por aí. Ainda tem uma dependência muito grande de se segurar para não conseguir formar esse processo de individuação. Portanto, ainda além da questão do cérebro, que não está formada até os 24, 25, ainda tem um olhar que essa adolescência ela vai um pouco além até. Acaba uma hora, mas vai até um pouco além. E aí, realmente, o preparo dos pais, essa é uma outra tônica que eu até tenho falado assim, engraçada, parece que a gente faz a live para falar disso, mas é verdade. Qualquer tema que a gente faz acaba caindo nesse ponto de que no final não tem como a gente se safar de não conseguir fazer um processo pessoal, um processo de É, desenvolvimento, para que a gente possa ter, inclusive, a compreensão do que está acontecendo hoje, para poder dar para o jovem, né, hoje, para a criança e para o jovem, uma, uma, uma condição de criar individualidade com o mundo que existe hoje. E tem muitas outros componentes que levam o jovem a entender que tudo que ele precisa está dentro daquela maquininha que ele usa como celular, por exemplo, ou uhum, computador. uhum, E tem a experiência, né, que a gente vai perdendo. Então, eu acho mesmo que para os pais hoje, não que seja mais difícil ou mais fácil, tem um novo desafio, um desafio novo. Não é muito mais grande. fácil e nem mais difícil. É um novo Uhum, desafio e, uhum, portanto, eu não posso, como um pai hoje de uma criança ou de um jovem, nessa primeira fase que eu estou falando do clássico compreendido como adolescência, né? Se eu for imitar aquilo a criação de uma explicação da vida e a criação de limites com aquilo que eu aprendi na minha criação, a chance de dar certo é pequena. aham. Imagine na minha, Não, com mas certeza. não tem. é, Ana, a gente, mesmo que a gente vá vivendo e vai se atualizando, você é uma mulher atualizada, você percebe isso, mas o quanto é difícil a gente poder compreender isso, né? E ter É, que passar por um processo pessoal, daí volta para aquilo que você está falando. O grande trabalho tem que ser feito com os pais. Os pais, os podendo pais. passar isso daqui por diante, vai criar uma condição como se, não vou dizer criar uma barreira, mas vai diminuir essa influência anterior e poder tentar criar uma coisa nova dentro do mundo de hoje. Isso, Aprender a começar a fazer um isso, movimento isso. diferente, porque senão é, a gente vai perpetuar isso, né? Vai perpetuando Isso. essa coisa Vai toda. perpetuando. E eu diria que esse trabalho, não só para os pais, mas também para as Ah, escolas, sim. Sim. sabe? Eu trabalhei durante algum tempo como psicóloga de uma escola e a minha escolha foi trabalhar com os professores, e foi o emocional do professor na sala de aula. Oswaldo, qualquer menino, qualquer criança, porque as professoras que mais abraçaram esse trabalho foram as do Fundamental 1, alfabetização em Fundamental 1. O colegial ninguém quis, tá? Mas assim, qualquer menino que tivesse uma expressão de raiva em sala de aula acionava a raiva da professora, É incrível, né? tá? Ela não sabia dar o limite,
porque ela entrava na raiva também, ela se desregulava que nem a criança. E precisou aprender a olhar para sua raiva, acolher sua raiva, para poder então lidar com a raiva do aluno. E aí eu queria voltar um pouco para essa questão da agressividade saudável, porque é nela que existe o acolhimento. É nela que o feminino se expressa, Uhum. no acolhimento, tá? Que é o aceitar, não significa o concordar, mas é o aceitar. E é isso que vai trazer, como diz a doutora Liana Neto, né, a empatia nos relacionamentos, né? Então, assim, a empatia é um denominador comum na qualidade dos relacionamentos, e quem traz isso é a agressividade saudável, se desenvolvida, né? E Adequadamente. se instalada no seu repertório, né? Na sua vida, tá? Porque aí você pode se acolher e acolher o outro, se dando limites para não invadir o outro e dando limites para o outro também não lhe invadir. Que essa é a dinâmica fundamental da agressividade saudável, né? Então, é aquela questão assim, como diz a doutora Liana Neto, né? Eu tenho o direito de ocupar o meu lugar no mundo. Uhum. Eu tenho o direito de me expressar, de dizer o que eu penso, de dizer o que eu sinto, de dizer o que eu faço, respeitando o outro, Sem dúvida. né? E é interessante essa questão nas escolas também que você trouxe no início dessa fala agora, porque ainda mais se pega as crianças mais pequenininhas, o Fundamental 1, então, elas não É, estão, elas vão se corregular com a professora na sala de aula. isso, Não tem jeito, não tem, não vai se isso. corregular com o coleguinha, né? Que também está meio Não, é com a com a professora, professora. porque E é a autoridade é ali, autoridade. Então, né? nós fizemos aqui no Instituto durante um tempo, grande até, não com o programa do Nexo, ele ainda não existia, né? Mas é super desafiador. Você teve essa experiência também, é um desafio grande, porque a hora que você está falando da escola, estamos falando aí de uma instituição. Então, entram outros componentes, outros É, isso, detalhes, isso, né? isso. Como diz o Carlos Parrelada, cada ponto a mais que você, cada pinguinho a mais que você põe de mais, uma pessoa Hum, tá lidando, mais um contexto lidando, aumenta a complexidade de toda essa relação, que já é bem complexa, né? Mas isso. eu também acho isso, a gente tentou de uma forma, tem planos também para esse trabalho, mas eu acredito bastante que se isso inicia com os pais, dentro do seio da família, essa corregulação, ela já a criança já leva isso quando vai para a escola, um ambiente, uma Isso. situação interna mais regulada, né? Menos Uhum, ativada o tempo inteiro, uhum. menos, né? Então, ainda mais com o trabalho transgeracional, com um nível de ligação com as lealdades sistêmicas um pouco menor também, isso também ajuda, Isso, né? isso. Então, Mais ligado à sua essência, à exatamente, sua singularidade e o seu direito de pensar, sentir e agir diferente. E se a criança leva isso do lar para a escola, os próprios pais vão pedir isso à escola, sim. tá? Daí a integração fundamental de família e escola. Que os pais, se eles fazem isso em casa, eles têm o direito de solicitar isso à escola, Uhum. né? Aí E quebra assim aquele, a humanidade poderá vai, crescer. pois é, aí quebra aquele ciclo, um É, ciclo negativo de que é o que pertence à escola, o que pertence à família. Essa é uma discussão que não leva a nada, né?
Nada, Não é mais nada. nada, nada, nada. É uma E integração, né? sim, E eu ainda queria, assim, ressaltar uma... Aliás, eu acho que já foi dito, mas eu queria reforçar, assim, com a agressividade saudável, que você faz vínculo afetivo. sem dúvida. Uma agressividade desregulada, ou colapsada, ou violenta, você não faz vínculo afetivo. Então, mais uma vez, assim, a base da qualidade dos relacionamentos é a agressividade saudável, porque ela lhe dá o feminino, ela lhe dá o acolhimento, ela lhe dá a empatia, ela lhe dá a capacidade de se vincular afetivamente e Exatamente. respeitosamente, Esse né? é uma verdade e abre a porta para um temão, né, Ana? Porque É, é, o estabelecimento de limites para muitas mulheres e muitos homens têm ainda uma compreensão vamos dizer assim, do senso comum, né, que não está ligado a isso que você está mostrando, e aí fica uma coisa que parece que você está fazendo alguma coisa inadequada quando você tenta colocar esses limites saudáveis, né? uhum, E então ainda a gente é, pelo menos ter essa certeza de que o que a gente vê é que o estabelecimento da agressividade saudável, o estabelecimento de limites claros, né, com carinho, com compreensão e com tomada do seu lugar, tem chance de gerar uma boa individualidade que é possível formar o tal núcleo do casal, o nós dois, né? isso. Se não fica uma coisa de um fica compensando o outro, ajudando o outro, que parece que está fazendo uma coisa muito saudável, mas na verdade não é saudável, Uhum. nem para o casal e nem para os filhos que vêm desse casal, porque eles se conectam com essa desregulação e também tentam ocupar lugares Que para não ajudar a pertencem a resolver e eles. para tentar É, resolver as coisas, para é, ter essa sensação de pertencimento. Então, de novo, é uma isso. coisa simples, mas esse é um tema grande É, que precisa é, ser bastante mais explorado. Eu acho que isso é, é é, uma coisa boa para a humanidade, assim, para as relações, para que a gente possa ter uma isso, vida mais equilibrada, né? isso, isso. Então, assim, né, desequilíbrios nas relações vêm de desequilíbrio na agressividade, desequilíbrios na agressividade, né? Então, uma agressividade equilibrada, eu quero frisar bem isso, saudável, ela traz o equilíbrio para o relacionamento, seja ele qual for. E uma Sem dúvida. agressividade desregulada traz o desequilíbrio. Sem dúvida. E frisando ainda isso que você falou, seja qualquer tipo de relação. E a de casal Qualquer não fica tipo. fora disso. E a de Não, casal está dentro disso. não, mas não é só o Não é casal. só o casal, é tudo, Até entre irmãos também, sim. com Toda a relação. certeza. Relação, Todas as relações, né? relação Todos de profissional, os vejo relacionamentos. bastante isso. Isso, Não. E isso. não deveria ter, porque em tese os lugares estão mais adequados, mas os limites não estão. Não estamos. Isso. Então se mistura aquilo, acopla, que nem você falou, uma É, dinâmica na outra, e aquilo vira isso. uma coisa. O bom é que tem Isso. solução, o bom é que tem Com possibilidades, certeza. né? Isso. Mas passa muito por a gente gastar um pouco do nosso tempo na vida de compreender isso melhor e de trabalhar isso na gente. Isso é muito Isso. saudável, né? Isso. Eu diria investir em si mesmo, Sem na dúvida, sua saúde emocional, espiritual, né? Mental e física também, sem dúvida. né? Muito bom, Ana. Gostei muito da nossa conversa. Foi Aham. bastante tranquila, como eu tinha certeza que seria. Gostei da maneira como você
tô só falando não aqui porque eu tenho que dar algum tipo de avaliação. Estou dizendo que fiquei feliz e o gostei que eu quero dizer, assim, me deixou com o coração preenchido. Toda a explicação que você deu, assim, para a gente começar a poder a trocar essa conversa, né? Aham, Você uhum, já trouxe uma super base para a gente não ter que ficar voltando ao que você já de cara deixou como estabelecido uhum, como o chão onde a gente ia caminhar na nossa prosa aqui. Super feliz de uhum. você mais uma vez, quero dizer que estou muito feliz. E Glaucia também ficou muito feliz que você aceitou o nosso convite. E seguiremos falando mais sobre esses temas tão importantes e que a gente tem aprendido bastante também com a ferramenta do Nexo a dar boas caminhadas com relação a tudo isso, né? Aham, isso. Eu quero também agradecer muito, Oswaldo, a você, a Gláucia, a essa oportunidade que me foi dada e quero continuar contribuindo Que bom, com o Instituto, com o Nexo Renascer Sistêmico, tá? Continuar pertencendo a esse instituto sem dúvida. Para nós é e uma honra. trabalhando junto a ele, Para a tá? gente é uma honra isso. Super Eu obrigado. Depois eu agradeço. na hora que eu liberar o videozinho para colocar no YouTube, te aviso, passo o link, passo o vídeo para se você quiser cortar alguma coisa, fazer alguma coisa, você fica à vontade, tá bom? Tá tudo bem, tá? Então tá. Boa noite, Boa noite, Oswaldo, obrigado, tá? viu? Um Tá. beijão, obrigado. Abraço. Outro, tchau, tchau.